Olá, meus irmãos. Mais uma vez estamos aqui para falar de magnetismo e espiritismo. Sou Luan Kleuber, sou espírita, magnetizador e venho aqui trazer para vocês algumas informações sobre os concentrados fluídicos, as técnicas que concentram fluidos. Você já se perguntou qual a finalidade de fazer uma imposição de mãos em um chakra, em um órgão físico ou em alguma parte do corpo humano? Você já se perguntou para que serve? Em que melhor ocasião se deve utilizar um concentrado de fluidos? Eu utilizo de qualquer maneira. Se eu perceber que o paciente está um pouco desgastado ou está com aparência de fadiga fluídica, vou lá e coloco mais fluidos porque lhe falta fluidos. Então, talvez esses questionamentos surjam em vocês, assim como surgiu em mim também quando eu iniciei com os passes, onde foi me passado alguns procedimentos e me incomodava um pouco eu aplicar tais procedimentos, mas sem saber a finalidade, qual era a repercussão do fluido com determinados movimentos ou procedimentos. Então, para que a gente dê início, existem algumas técnicas que são concentradoras de fluidos. Uma delas, a imposição de mãos, seja com uma mão, seja com as duas, tanto palmar quanto digital, direcionando a ponta dos dedos. A gente vai encontrar nas leituras dos clássicos com frequência a questão de direcionar os dedos. Mesmo quem seja aí um magnetizador ou passista palmar, como a gente fala, não quer dizer que não tenha usinagem alguma nos dígitos. Tem, mas existe um potencial maior nos digitais, na palma da mão. Quem é digital, um potencial magnético maior no digital. Algumas pessoas têm uma usinagem de ambas as partes. Então, a imposição de mãos ela é considerada de maior potencial de concentração de fluidos. Por quê? Porque vamos imaginar que aqui existe um jato fluídico, como se fosse uma torneira. É o exemplo que eu dou quando a gente está estudando magnetismo. Como se aqui fosse uma torneira ligada. Então, a torneira parada, o acúmulo de água é extraordinário. Assim, vamos imaginar com os fluidos. A mão está parada, estamos com o nosso desejo, com a nossa vontade, direcionando o nosso foco para tal ponto. Então, ali está impregnando, inundando, envolvendo toda aquela região com esses fluidos, porque a mão está parada, seja no vórtice, ou seja, em um chakra, quando a gente faz a imposição, a mão está parada nesse vórtice, nesse chakra, nesse centro vital, então é intenso o jato fluídico que aqui se acumula, tanto no chakra quanto em um órgão vital, em um órgão físico qualquer, ou em alguma parte do corpo. Hoje a gente sabe que devemos ter uma maior atenção com os dispersivos ao se trabalhar com concentrados. E por conta disso, talvez muitas pessoas ficam inseguras de utilizar dos concentrados, que são muito benéficos desde que se utilize com responsabilidade. Mas muitas pessoas ficam com receio. Não tenha receio. Busque apenas trabalhar os concentrados e o ideal é que intercale com dispersivos. Mas vamos dar continuidade a algumas técnicas concentradoras de fluidos. A imposição, como já foi falado. Os circulares, que são movimentos assim, como se você estivesse apertando uma tampa de garrafa. Ele tem uma finalidade também, ele tem um potencial fluídico. Por mais que a mão esteja girando rápido, mas ela está parada em um único eixo. Ela tem um potencial extraordinário, talvez pelos movimentos que são feitos, onde os dígitos acabam entrando também aí. Mas eles são muito benéficos, a imposição para determinadas situações, os circulares para outras situações, o sopro quente também, que é a insuflação quente,
muito benéfica, de um potencial também extraordinário, para que a gente compreenda melhor o porquê dessas variações. O ideal é que a gente tenha paciência, vá estudando e praticando e observando tudo isso. Então, os concentrados, Lu. Então, quando é que eu devo utilizar um concentrado fluídico? O ideal é que estabeleça uma boa relação, faça um tato magnético e observando as sensações que venha a sentir. Se você já se conhecer enquanto magnetizador, saber qual sensação em você geralmente mostra que o paciente está necessitando de um concentrado fluídico, você já trabalha e confere contato. Se não, existem algumas situações para se trabalhar com as técnicas concentradoras de fluidos. Por exemplo, feridas, bactérias, cortes, hemorragia, dores, além das carências fluídicas que existem em alguns chakras. Então, as técnicas concentradoras são muito benéficas nessas situações. O ideal é que a gente busque saber disso, porque senão a gente acaba aplicando concentrados de qualquer maneira. O paciente senta à nossa frente e a gente logo vai fazendo ali a imposição de mãos, seja parada ou seja por movimentos lentos também. Lembrando daquele exemplo da torneira. Se a gente passa uma torneira rápida ligada, uma mangueira rápida em uma parede, a gente percebe que o jato que molha a parede, ele tem uma proporção menor. Mas se a gente passa essa mangueira ligada de frente para uma parede, bem devagarzinho essa mangueira, a gente percebe que o jato de água é maior, molha com mais intensidade. Assim também os concentrados de fluidos, seja com a mão parada, seja com os movimentos bem lentos. São muito benéficos para combater fungos, ativar algumas funções do nosso corpo, por exemplo, alguns nódulos linfáticos, os gânglios linfáticos aí, para acioná-los também, para se trabalhar uma glândula como a tireoide, como o timo, a hipófise, o hipotálamo, o tálamo. Então os concentrados são muito benéficos, porque agora a gente vai dar um comando mental e dar qualidades específicas ao fluido, como diz Allan Kardec, o magnetizador com o seu desejo, com a sua vontade, seja encarnado ou desencarnado, ele dá qualidades específicas ao fluido. Ou seja, vai trabalhar uma pessoa que teve uma queimadura de moto, por exemplo, faz aquela imposição, acumula aqueles fluidos, mas qual o desejo, qual a vontade? É enxugar logo aquele local que está queimado? É retirar alguns fluidos que estão enfermos? Qual a finalidade? Então, coloca o desejo, coloca a vontade nesses concentrados também. E os dispersivos, Luan, quando é que entra? Em seguida. Tem um vídeo que eu postei falando das funções dos dispersivos, que vocês vão conseguir entender bastante. Então, para se aprofundar mais, vai nos livros de Jacó, que hoje é a maior autoridade que a gente tem em relação a passes e magnetismo, e você vai conseguir informações mais ricas. Não se limitem a apenas o que eu estou passando. O que eu passo é um resumo muito simples, muito sucinto em relação a tudo que está no livro. No livro Cure-se e Cure pelos Passes, quando você vai buscar informações sobre as imposições, sobre os longitudinais lentos, sobre os circulares, então sobre as aflorações, que tem os pequenos circulares, que é esse, e tem as aflorações, que são os grandes circulares, onde você faz movimentos circulares, sentido horário, como se estivesse girando um volante de um carro, isso sentido horário. Que são muito benéficos também para problemas do baixo ventre, situações gástricas também. Então você vai encontrar informações muito mais precisas e mais ricas desse livro. Mas você assistindo esse vídeo, se ainda não leu o livro, com certeza acredito que irá ler, mas você já consegue socorrer alguém. Então, não utilizar por usar essa exteriorização de fluidos. E o ideal que finalizou, intercala com dispersivos. Lembrando das funções dos dispersivos, você vai saber como utilizar. Então, fez um concentrado, espera um pouco,
já vem e faz ou transversais simples, rápidos, é que eu estou fazendo devagar, ou transversais cruzados, onde você apenas cruza os punhos, vem com a mão fechada, abre, leva aberta e traz. Ou movimentos longitudinais, dispersivos também. Fez o concentrado, seja em um chakra, seja em um ponto orgânico, então já intercala com os dispersivos, porque quando você intercala com os dispersivos, parte dos fluidos retorna para você enquanto magnetizador, lhe ajudando a não vir entrar em uma fadiga fluídica. Você vai acelerar o processo do que você fez com a imposição de mãos, ou seja, com o circular. Você vai refinar esses fluidos, vai compactar. Isso se você também colocar o seu desejo na hora de fazer os dispersivos. Retira o que está sobrando de um chakra. Então, evita desconfortos no paciente, evita desgastes em você enquanto magnetizador ou passista. Então, não tenha medo ou receio de utilizar dos concentrados. Os magnetizadores do passado, eles utilizavam concentrados fluídicos por longos minutos. 10, 20 minutos. Hoje a gente sabe que não há necessidade de fazer todo esse tempo. Mas também não vamos aí fazer apenas 10, 20 minutos de concentrados. Deve-se ter uma atenção maior com os concentrados fluídicos em chakras, porque a depender da situação do chakra ou do chakra que você for trabalhar, é possível que você inunde esse chakra, fazendo com que ele entre em congestão, em falência. Então é como se você parasse uma peça de um motor e todo o sistema ficasse danificado. É mais ou menos assim. Então, nos chakras é preciso ter um maior cuidado. Trabalha alguns segundos e aí intercala logo com dispersivos. Se necessita trabalhar mais, faz mais alguns segundos e intercala com dispersivos. Já em um órgão ou em alguma parte do corpo, você pode trabalhar até mais de 1 minuto de concentrados. Teve uma paciente que a gente atendeu aqui no centro com osteomielite. Então, no momento de trabalhar na parte que a bactéria estava bem, vamos dizer assim, em ação, fazia concentrados aí de 1 minuto e meio a 2, para em seguida intercalar com os dispersivos. Então, eram longos concentrados, de 1 minuto e meio a 2 ali parado, com as mãos em cima, e dando comando mental, colocando o desejo, a intenção, envolvendo aquele ponto. Depois de 1 minuto e meio ou 2, aí fazia os transversais, voltava com os concentrados. Quando a gente ia trabalhar o sistema imunológico da paciente, fazendo os concentrados fluídicos também na cabeça da bacia, aqui no quadril, nos ossos chatos, próximo da virilha, que são as cristas ilíacas. Então, trabalhava-se também de 1 minuto a 2, ali naquele ponto. Veja que o tempo que a gente utilizava era maior do que nos chakras. Então, no chakra talvez não seja tão bom você trabalhar de 1 minuto a 2, ou no coronário, no frontal, ou no laríngeo. Mas se você vai trabalhar uma glândula, por mais que a mão está próxima do laríngeo, por mais que esteja próximo de outro chakra, mas o seu comando mental está direcionando o fluido para outro ponto. Faça os dispersivos e toma cuidado para que esse fluido não escape para o chakra, já que ele também capta alguns fluidos. Mas não tenha receio de utilizar, basta saber onde vai utilizar e quando. Vai observando o paciente, se observando também enquanto magnetizador, vai ganhando mais segurança. Tem pessoas que tem pessoas que conseguem fazer por longos tempos esse envolvimento fluídico aí, com as imposições. E a resposta do porquê dessa pessoa trabalhar mais tempo do que eu fazendo imposições está nas qualidades dos fluidos, na densidade, tudo isso tem a ver. Vocês observaram que eu falei da imposição de mãos próximo da bacia. Então, essa é uma das funções também dos concentrados. Ativar algumas partes fisiológicas do nosso corpo. Então, se tem um paciente com um problema no fígado, seja lá o qual for, os concentrados é o ideal para se trabalhar. Mas ele não se trabalha sozinho. Repetindo, trabalha-se junto com os dispersivos.
mas dá o comando mental nos concentrados fluídicos, no fígado. Por exemplo, se for para desintoxicar um fígado, envolve com os concentrados, com a imposição, e dá o comando mental que esse fluido envolva o fígado, e aí você mentaliza o fígado sendo envolvido, esses fluidos sendo penetrados e desintoxicando o fígado. Mas só isso? Não. Coloca esse fluido ali, faz uns dispersivos com outros desejos, o quê? De retirar o que está sobrando, de acelerar essa ação de cura que você está trabalhando, de armazenar alguns fluidos para que o fígado venha se alimentando ao longo dos dias. Trabalhou ali, pode fazer uma limpeza, vamos dizer assim, energética ou fluídica, com técnicas conjugadas, que já é a imposição de mãos, com os dispersivos, onde você envolve esse ponto com fluidos e com os dispersivos você arrasta, como diz Deleuze. Então observemos que a gente tanto intercala as técnicas quanto trabalha com elas simultaneamente. Uma está parada e a outra está arrastando com longitudinais. Então, o recado que eu tinha para deixar para vocês hoje é esse. Luan, então quer dizer que agora basta? Você já falou das funções dos dispersivos, por mais que estejam resumidas, deu para entender. Você já falou um pouco dos concentrados. Já vou então trabalhar de qualquer maneira, com força total e sem precisar ler mais nenhum livro, porque passes a imposição e dispersivos, nada disso. Esse é o procedimento prático. Mas você já se perguntou qual a melhor maneira de se trabalhar com uma gestante, de se aplicar passes em um idoso, em uma criança? Quais dispersivos são melhores a se trabalhar com crianças? Os simples ou os cruzados? Porque o cruzado ele tem um potencial maior no seu jato fluídico em relação às funções dos dispersivos. Ah, então tem tudo isso? Tem, porque os fluidos se repercutem de determinada maneira em tais pacientes, de acordo com a nossa carga horária de trabalho, de acordo com os procedimentos, com o nosso desejo, com a nossa vontade. Ah, então está dando trabalho demais, eu já vou parar por aqui. Não, não é isso. É ir trabalhando aos poucos, como eu já falei, e ir se observando. Mas os passos não se limitam apenas a concentrados fluídicos e a dispersivos. Ah, eu já sei fazer um concentrado, já sei fazer um dispersivo, não preciso aprender mais coisa alguma. Pelo contrário. Então, busque se perguntar: qual a melhor maneira de eu se trabalhar com uma gestante, com um idoso, com uma criança? E no período menstrual, a mulher deve trabalhar de que maneira? E se a passista ou a magnetizadora estiver gestante? E aí? Devo aplicar passes em uma pessoa que vai se submeter a uma cirurgia? Após a cirurgia, posso aplicar passes? De que maneira? Então, tudo isso você vai encontrar no livro Cure-se Cure pelos Passes e os outros também do Jacob Mello. Então, são um dos questionamentos que surgem ao longo da nossa prática magnética que vale a pena. Não se limite realmente apenas a esses procedimentos básicos, mas com esses procedimentos dá para você socorrer alguém e auxiliar. Então, agora você já sabe mais ou menos qual a finalidade dos concentrados, para que serve. Para não fazer no Papai Noel, como eu brinco com o pessoal aqui no centro. Papai Noel mandou eu colocar um concentrado fluídico aqui. Então, não é bem assim. Não é colocar de qualquer maneira esse concentrado. Ah, eu acho que vai colocar aqui, então toma lá. Ah, me deu uma vontade de colocar aqui, então toma aqui. Mas busca ver qual a situação. Eu me lembro quando minha mãe estava com uma dor de dente uma vez, e eu achando que os dispersivos retiravam a dor, tá eu fazendo muitos dispersivos no rosto e nada dessa dor aliviar. Depois de um tempo eu vim descobrir que os concentrados são muito benéficos para trabalhar com dor. E conjugando com os dispersivos ainda arrasta essa dor. E aí foi onde eu vim ter êxito, com dor de dente, dor de cabeça. Então veja a importância de tudo isto, né? De saber se trabalhar. Então, meus irmãos, um muito obrigado por você, um grande abraço mesmo, um beijo no coração e vamos trabalhar. A espiritualidade espera pela gente, o Cristo que veio nos ensinar a utilizar desses potenciais que Deus nos dotou,
espera pela gente também, para que a gente possa, no mínimo, aliviar as dores, as aflições, no mínimo ajudar os nossos irmãos a carregar as suas cruzes. No mínimo, porque é o que Deus permite, no caso. Deus permite mais do que aliviar, mas a gente pode fazer o mínimo também. Espero que eu tenha ajudado e vamos colocar outros vídeos também voltados aos questionamentos que foi falado por último, ok? Então, vamos que vamos. Um grande abraço.